Agora aqui na Nova Difusora, o podcast que vai inspirar você. Flávia Salim apresenta podcast Movimento Inspira Mulheres. Boa tarde, Rádio Nova Difusora. Boa tarde, Movimento Inspira Mulheres. Começamos a segunda, como sempre, para inspirar as mulheres. Para você que quer sair aí da zona de paralisia, que todo mundo chama de zona de procrastinação, eu trago aqui toda segunda-feira mulheres que eu admiro bastante e que eu acho que pode inspirar todas nós a mudar alguma chave, a começar a semana assim, com o pé direito e com novas inspirações. Hoje eu estou aqui com duas pessoas incríveis. Eu estou com a doutora Márcia e também com a Thaís Salomão e vou pedir para que elas se apresentem. Fala pra gente, doutora Márcia, quem é a doutora Márcia aqui? Quem é a Márcia? Boa tarde, tudo bem? Eu sou uma mulher que vem de uma origem humilde, tal, lutei muito para estudar, sempre quis fazer direito, né? Me formei, passei na ordem, não existia outra possibilidade e comecei a minha carreira advogando em escritórios e tal, e resolvi, junto com um amigo que é meu sócio até hoje da faculdade, montar um escritório, né? Que é uma coisa complicada. Estamos já há mais de 10 anos no mercado, desde 2010, e cada dia é uma luta. E qual a especialidade do escritório? Então, nosso escritório, ele tem uma especialização mais múltipla, né? Então, nós temos, eu tenho especialização em direito penal, Dr. Márcio que é meu sócio, trabalha comigo, tem especialização em trabalhista, imobiliário, e nós temos outros advogados que trabalham com a gente, são especialistas em outras áreas, e eu gosto de dizer que, né, até por conta dessa multidisciplinariedade, eu acabei aprendendo um pouquinho de cada área, um pouquinho de cada coisa. Cada processo que a gente tem, a gente estuda, troca ideia, conversa com um amigo, colega, procura apoio, então a gente acaba angariando algum conhecimento de uma área que não é a nossa especialidade, mas conseguimos nos sair bem também, né, em família, civil, então a gente atua aí em diversas frentes. Hoje eu acredito que o carro forte nosso é o imobiliário, a parte civil, principalmente na área comercial, trabalhista, né, e o penal, que é a parte que eu amo, gosto de paixão. Legal, mas ela esqueceu de dizer, gente, que ela também faz direito comercial, não é isso? Faço. Porque é o escritório, que é nosso patrocinador aqui também no podcast, é também o responsável agora por todas as partes jurídicas, tudo do Clube Movimento. Mas depois eu conto mais disso para vocês. Vou falar aqui da minha outra convidada, que é uma influencer, e ela vai contar mais para vocês como isso aconteceu na vida dela. Thaís Salomão, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Flávia. Obrigada, ouvintes. Doutora Márcia, que está aqui. É um prazer enorme estar aqui na casa de vocês e sendo recebida por essa querida que é a Flávia aqui. Muito obrigada mesmo. Eu trabalho com estratégia de imagem e estilo para mulheres reais, cuido da apresentação pessoal delas a fim de torná-las assim memoráveis e naturalmente elegantes, lapidando realmente diamantes. É isso. E ela tem, gente, um Instagram, para quem não segue aí, já começa a seguir, é @Thaís Salomão com 2 M's. Thaís Salomão com 2 M's. Eu sabia que era Salomão, mas tinha alguma coisa aí. Ela fala sobre várias coisas assim, dicas de etiqueta, de comportamento. É muito importante. E eu estou com essas duas pessoas aqui hoje porque nós vamos falar um pouco disso. Nós vamos falar um pouco de comportamento e de direito, de direitos e de comportamento, porque às vezes o comportamento invade direitos, né? Sim. É verdade. Então, Pois assim, é. olha só como a gente vai fazer essa jogadinha aqui hoje. Eu acho que vai ser bem interessante. Fiquem aí, prestem bem atenção, porque eu acho que vocês vão ficar curiosos. Aqui, olha só, no nosso... Aqui, ó, no YouTube tem gente lá dos Estados Unidos assistindo. Olha gente! Ó, a Mari Incrível. Fitt tá lá na Califórnia e tá aqui ao vivo com a gente. Aí já falando, Eba, começou, que máximo.
A Luísa Campos está dizendo, Thaís, sua maravilhosa. Ah, que linda, Luísa. E aí a Mari também está dizendo, já sigo todos. Olha, muito bom. Maravilha. Agradeço vocês por aqui e quem mais vai participando aí, que a gente hoje vai ter muita coisa boa. Mas eu quero falar para vocês a razão desse podcast. Começou tudo com o movimento Inspira Mulheres e eu vou passar aqui para vocês, a nossa produção querida vai passar aqui para vocês um videozinho do que é a ideia, a missão e o propósito desse movimento. Olá, eu sou Flávia Salim, idealizadora do movimento Inspira Mulheres. Nós estamos aqui há 4 anos trazendo histórias inspiradoras. Aqui é um espaço onde nós eliminamos a competição, ou seja, mais empatia, e aqui essa é a prática maior, a união de mulheres para fazermos não só a força, para sermos mais unidas, para realizarmos mais. E para quem é esse movimento? Para todas as mulheres que queiram ser inspiração e se inspirar em outras mulheres. Para mulheres que acreditam em outras mulheres, podemos criar maiores conexões, podemos crescer e contribuir mais uma com as outras. Aqui no Inspira Mulheres, você conta com lives com mulheres inspiradoras, com eventos presenciais semestrais, com o Clube do Movimento Inspira Mulheres, onde há um network e muitas oportunidades, e você vai encontrar aqui uma forma muito simples de crescer pessoalmente e profissionalmente, de se tornar a mulher realizadora que você é. E tudo isso realmente tem um propósito, que é um propósito de tornar melhor a sua vida, mulher, de levar mais crescimento na sua vida pessoal e profissional, porque quando a gente se une, a gente é muito melhor, eu tenho certeza disso. Bom, quero começar fazendo aqui as minhas perguntinhas. Eita. Você já segue a Thaís Salomão, doutora Márcia? Não. Não, então você vai ver que essa moça, Mas é um pecado, ela né? fala cada coisa, sabe? Que às vezes A eu falo Darlene assim, me mandou. Falei, gente, não eu tive coloco tempo. o ombro, eu coloco o cotovelo Ai, em cima da mesa. Eu tava aqui, ó. Aí eu vou lá, vejo as dicas da Thaís. E eu queria saber como foi, Thaís, que começou essa sua ideia de tornar os vídeos, porque às vezes você faz vídeos engraçados. Sim, às Você vezes eu faz uso um pouco vídeos de humor. engraçados. Como foi que você começou a falar disso? E agora como você foi tornando isso até mais engraçado? Sim, Colocou um sim. toque de humor. Um toque de humor, né? Então, há Isso. 7 anos atrás, eu comecei trabalhando com a parte de consultoria de imagem com as mulheres, lapidando toda essa parte do visual delas, que foi algo também que eu precisei lá atrás para mim. Por quê? Eu sou formada em engenharia, sou engenheira química, tenho mestrado em química, era professora, e nesse período eu perdi muito das minhas referências de estilo pessoal. E eu senti que tinha alguma coisa que não estava bem, que eu não estava satisfeita, e eu não sabia o que era. Aí, quando eu comecei a estudar essa nova parte, depois que eu tive minha segunda filha e tudo mais, eu falei, eu já sei o que é. E eu comecei a estudar cada vez mais essa parte de estilo mesmo. Depois disso, eu comecei a trabalhar com mulheres, porque eu fiz vários cursos, estudei em escola francesa, estudei na escola pan-americana, na Belas Artes, vários lugares, e comecei a trabalhar com mulheres, comecei a trabalhar, realmente lapidar essa parte do visual das mulheres. Depois de alguns anos eu percebi que só o visual não era suficiente. Eu podia deixar essa mulher impecável, maravilhosa, com um look lindo, mas se eu não alinhasse o comportamento dela e a comunicação, de nada adiantava. Então, por isso que eu comecei a trabalhar esses 3 eixos da imagem, que às vezes a gente fala em imagem, o pessoal acha que é só aparência, né? E, na verdade, a imagem tem 3 eixos. O comportamento, a comunicação e a aparência. São 3 coisas que têm que andar juntas ali, para que essa mulher possa se revelar de forma completa. E você acha que a autoestima, o amor próprio, tem a ver com isso? Tem. A autoestima é o quanto você se estima, né? E é algo, assim, mais interior. Então, a autoconfiança, ela é diferente.
ela é algo que ela é mais vulnerável, mais vulnerável. No dia a dia, por exemplo, você colocou uma roupa que você não gostou tanto, você saiu correndo, não deu tempo. Hoje eu não estou tão confiante para chegar aqui na rádio, por exemplo. Mas a autoconfiança é aquela que, como você se cuida, ela tem raízes mais sólidas. E eu falo, o melhor dos mundos é quando sua autoconfiança e sua autoestima, elas andam juntas. Aí sim você vai ver essa mulher, ela sabe assim, ela brilha. Onde ela passa, ela deixa alguma coisa importante para as pessoas. Gente, eu adorei saber, sabe por quê? Porque eu imaginei que a Thaís, ela desse aula de etiqueta. Pois é, a etiqueta, ela vem que era junto. Etiqueta. Pois é, a etiqueta vem junto na parte do comportamento. Porque se eu não tiver boas maneiras, como é que eu vou me apresentar bem? Como que eu vou cuidar da minha apresentação pessoal? Gente, eu adorei. De novo, sabe por quê? Porque você vê que assim, às vezes você comunica no Instagram e eu às vezes ouço das pessoas o que eu vou te dizer agora, que não entendem o que eu faço. Porque às vezes o que eu falei que faço tá numa comunicação lá atrás e aí a gente vem complementando. E aí vira e mexe eu falo, eu tenho que refazer a comunicação para as pessoas novas que estão chegando. Exato. Ou para as pessoas que estão me conhecendo. E aí às vezes a gente está fazendo um storytelling ali, né? A gente está contando uma história, a gente está dando segmento. E eu falei esse final de semana que muitas vezes era importante a gente olhar vários fatores da nossa vida, várias áreas da nossa vida, e às vezes recomeçar. E às vezes recomeçar até recontar novamente. Né? Chegar lá e falar assim, bom, quero falar para vocês que aqui eu faço isso. Porque muitas vezes eu fui pegando essa dúvida, sabia? Das pessoas falarem, eu não sei exatamente o que você faz. E eu achava que era etiqueta. Olha que legal. Olha, tá vendo? Você hoje ainda está complementando. Tem a ver com... É um processo. Isso. São alguns pilares que você trabalha. Exato. E isso, para mim, hoje também me ensinou, tá? Que bacana. Adorei. Que bacana. Acho que coloca aqui, vocês que estão aqui, se não, vocês não acharam que isso também ensinou. Eu achei. Você, Márcia? Muito. Posso chamar de Márcia? Pode, com certeza. Então, tá bom. Também, eu pensei já, assim, eu já fiz curso de etiqueta, gente. E é assim, é que tipo, um monte de talher, como que você põe a mão? E toda vez que eu vou em algum lugar, eu falo assim, eu sento, aí eu quero pôr o braço, aí eu falo, não põe o braço, né? Porque não é legal. Então, mas você pensa que é só etiqueta. E aí vem a Thaís e fala assim, não é só etiqueta. E a etiqueta... É como você se porta, é como você se comporta. Eu mexo muito as minhas mãos. Então eu também. Eu tenho bastante também. E aí, às vezes, eu falo assim, gente, para um pouquinho, né? Porque presta atenção no que eu tô falando, não no que eu tô mexendo. E eu tenho que, às vezes, me policiar de algumas coisas que eu faço na comunicação. E, não raras vezes, eu falo assim, eu acho que eu não consegui me fazer entender. Mas por que será? Será que é o que eu falei, o jeito como eu falei, o jeito como que eu me portei? O que tá errado, né? Às vezes é a forma, né? Porque a pessoa que está do outro lado, ela é leiga naquele assunto que você domina. Então, ela fica sempre assim, poxa, mas como é que é mesmo? Então, tornar essa comunicação de forma mais simples possível é a chave do negócio. Mas você sabia que eu acho que é muito difícil uma comunicação simples, clara e objetiva. Parece ser muito complicado. Não, e eu acho que o brasileiro ainda confunde uma comunicação clara, simples e objetiva com uma comunicação não delicada. Isso. Há muito tempo atrás, né? Até por isso que eu resolvi me tornar coach. Fiz um processo de coach e eu tinha uma mania de justificar amplamente o meu não. Então, mas eu não posso por isso. Eu queria justificar amplamente. E esse coach que eu tive lá atrás, ele falou assim para mim, Flávia, você tem que ser educada, mas você não precisa justificar. Exato. Sinto muito, nesta data, não posso, né? E aí, eu falava assim, não, mas a pessoa não vai querer entender o porquê. Você passa ainda por isso? Bastante. E assim, já me vi também, porque o hábito de justificar, né? Você já coloca assim, não, mas eu não posso por conta disso. Aí eu também trabalho bastante isso, mas no meu caso foi a terapia, não foi o coach. E você? Você hoje, você consegue ser mais assertiva nesse hoje ponto? Sim, mas né, há anos não conseguia.
era também uma justificativa. Eu acredito que tem um ponto muito importante de aceitação. Quando você começa a justificar, você está querendo, sabe, a aceitação daquela pessoa de alguma forma. Ai, concordo plenamente. E vou mais além. Quando você recebe um não, simples, vamos dizer isso, um não objetivo, ok para você? Hoje. Sim, hoje sim, eu entendo que às vezes profissionalmente aquela pessoa não pode desempenhar tal coisa, ela não pode estar presente naquele local, e eu entendo perfeitamente isso. Fechou. E você também? Eu recebo não sempre, eu sou advogada. É verdade. A gente pede, por favor, até para entrar para falar com o juiz, ele fala, não, Hoje, agora não. ele não justifica. Então, assim, se o não para nós é tipo normal, é nosso café com leite. Sim. Eu quero dizer aqui, ó, que eu sempre sonhei em ser advogada, desde quando eu era Olha, muito Flávia. pequenininha, mas eu nunca tive a oportunidade, primeiro antes por conta das minhas origens muito humildes, tive que trabalhar muito cedo, e quando eu fui fazer faculdade eu optei pela que era mais prática, no momento, que era administração, mas eu ainda não desisti. Um dia você ainda vai ver que eu vou fazer essa formação por uma questão de desejo mesmo, sabe? Para me realizar pessoalmente. Sim. Existe algo que você hoje percebe que você faz pela sua realização? Você era engenheira. Sim, eu faço pela minha realização. Eu sabia que lá no fundo tinha uma Thaís que amava a beleza, amava olhar o mundo com outros olhos. Aquilo que a engenharia não podia me dar naquele momento, né? E você era feliz? Assim, você podia gostar, mas assim, você era feliz como hoje você se sente? Não. A realização, ela veio através desse trabalho, em termos profissionais. E como foi a transição para você e para as pessoas do seu entorno? A transição, ela foi bem devagar. Então, foi um momento, assim, que as pessoas entenderam, né? Eu já tinha tido a minha segunda filha, então eu dei uma paradinha do trabalho na engenharia, né? Eu era professora de química e tudo mais. E aí, nesse tempo de parar, eu fiz uma viagem para Nova York e lá eu vi um medalhão cheio de pingentinhos dentro. Parecia aquela pulseira da Pandora. E eu amei aquilo lá. Só que eu falei, gente, como será que faz isso? E eu quis trazer isso para o Brasil. Aqui no Brasil não tinha, igual aquele medalhão que tem de uma marca conhecida aqui hoje. E aí eu procurei no mercado fora do Brasil e consegui trazer. Eu desenvolvi uma empresa de acessórios online, onde tinham medalhões de memória com mini pingentes significativos. Então, todo o start dessa minha parte do estilo veio dessa empresa de acessórios. Porque eu comecei a participar de bazares, vender online e tudo mais, e as pessoas me perguntavam, Thaís, como que eu combino esse colar com essa roupa, com isso, com a pulseira e tal? Eu falava, não sei. Mas e a proporção? Não sei. Então, eu precisei buscar para saber como fazer para combinar. E aí, eu tinha uma mentora na área de negócio, que era minha coach também, que ela falou, Thaís, busca mais sobre estilo. Você tem, assim, um jeito muito especial para isso. Ela que viu isso em mim, ela falou assim para mim, eu nunca vou esquecer, você pode brilhar. Eu falei, como assim? Eu sei que eu posso estudar, que eu posso fazer alguma coisa. Ela falou, não, você pode ir muito além disso. E aí, quando eu comecei a estudar, eu nunca mais parei. E foi realmente essa realização. Gostei. Foi importante ter essa coach, essa mentora, nessa transição de carreira, nesse momento aí que você ainda não tinha certeza? Fundamental. Se não fosse ela, eu não teria feito, não estaria aqui hoje, não teria feito nada do que eu sou hoje. Estaria lá como professora ainda. Claro que é louvável, eu falo que eu amo os professores, eu tenho muito de professora ainda. Você era engenheira, mas estava na área acadêmica? Na área acadêmica, como professora de química. Que legal. Então... Química, gente. Não é difícil, né? Química. Tudo é difícil, bem gente. Complicado. Tudo é difícil, não é? Isso é verdade. A advocacia, a administração, o cuidar de mulheres. É legal. Você sabia que a nossa doutora Márcia aqui é especialista em direito do imóvel? E eu acho que, assim, quando a gente fala de imóvel, antes de falar da questão de contrato, eu quero falar de uma coisa que muitas vezes em prédio é delicada. Eu sou atual síndica do prédio, que eu tenho apartamento lá na praia. Estou fazendo agora a transição, porque depois de alguns anos vou deixar de ser síndica. Mas essa questão de convivência num prédio, Complicado. isso há vários problemas, né? Sim. E tem a ver com elegância, tem a ver com educação, tem a ver com contratos, tem a ver com o conviver em sociedade. Quais são os problemas que você mais tem com relação a isso?
Barulho. Barulho. Eu acho que é o campeão de audiência. Barulho, né? Vizinhos, né, problemáticos, que fazem barulhos tarde da noite, que arrastam móveis. Eu tenho uma irmã, né, que é a família, é o melhor, né? Eles te trazem todas as situações mais, assim, incríveis. E ela fala assim, Márcia, a minha vizinha começa a arrastar os móveis 10 horas da noite. O que eu faço? Você tem que ir na administração, reclamar, né? Tem que avisar. Por quê? Ela não pode arrastar os móveis, né? Ela pode arrastar durante o dia. Depois das 10 horas, você já tem um problema, né? E aí, o síndico vai entrar em contato com ela, vai pedir, né, educadamente para que ela pare de fazer esse tipo de coisa. E se a situação perdurar, você vai ter que fazer a reclamação. Tem um livro, você pode, né, colocar a reclamação no livro, levar isso para a assembleia e o condomínio vai se posicionar. E o que o condomínio vai fazer? Ele vai notificar, a pessoa não resolveu, vai multar e aí vai tentar resolver dessa forma. No entanto, o bom senso é o que resolve de fato a situação. Porque enquanto a pessoa não tiver o bom senso de que eu estou atrapalhando os demais e isso não é uma coisa legal, a multa em si é para tentar fazer com que a pessoa crie esse bom senso, né? Mas se é uma pessoa que fala assim, não ligo, eu vou pagar a multa e vou continuar fazendo barulho. Eu já Você continua tendo problema. Já vi situações assim da pessoa tinha dinheiro e falou assim, não estou nem aí. Manda a multa. Olha. E aí a vida também do outro fica complicada, né? E eu me lembro assim de estar em festas na casa de uma pessoa e eu viria e falar assim, não vou compactuar com isso, gente, porque eu particularmente não gostaria que fosse na minha cabeça. Puxa, sim. Concordo. Aí você percebe que, assim, às vezes a gente vê uma pessoa vestida, você fala assim, a roupa é uma questão de identidade. Mas a etiqueta é uma questão de civilidade. E isso daí cai nessa parte. Adorei, gente. Isso é verdade. A roupa é uma questão de identidade. E a etiqueta é uma questão de civilidade. Uau! De como ela se porta, de como ela se coloca, né? De ter esse trato com o outro, né? Isso é muito importante. Civilidade nos prédios, nos lugares de convivência, né? Sem dúvida. E civilidade nos contratos. Quando a gente compra um imóvel, eu mesmo estou fazendo um outro negócio aí, e assim, o rapaz que está comprando o imóvel que eu estou vendendo, ele pediu tanta coisa, gente. Isso. Ele pediu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que chegou uma hora que eu falei assim, será que agora ele vai pedir coisas dos meus descendentes? Porque assim, já não faltava mais nada. A gente ficou, acho que, quase 25 dias só buscando documentação. E às vezes é certidão disso, certidão daquilo, certidão da empresa A, B, C, D, do sócio, seja o que for, dos 10 anos. Você acha que isso tem que ser feito desta forma mesmo? Sim, e ele vai comprar, né? No caso, quem vai entregar a certidão vai falar, nossa, mas é muita coisa. Isso é o que garante para quem compra que ele vai ter um imóvel que vai estar desembaraçado, que ele vai pegar a propriedade, vai ser dele e ele não vai ter problemas futuros. E muita gente acaba tendo problema por tentar passar por essa fase, porque é uma fase de fato demorada. Essa parte de certidão que você pede, tem que esperar, de análise de documentação. Então, é uma fase muito importante e ela é um pouco demorada. E às vezes as pessoas, mas não, acho que não precisa, porque é só uma certidão, é o papel e tal. Aí ele vai e fala assim, não, tudo bem, faltou uma. Aí faltou uma, ele comprou o imóvel, lá na frente ele vai descobrir que aquela uma era um problema trabalhista que vai perder o imóvel. Ou seja, tem que ser preciso nisso, né? Tem que ser muito preciso. Para o vendedor, às vezes, é chato, mas para o comprador é extremamente importante. Isso a gente chama de segurança, né? E se eu estiver comprando um imóvel do zero, que é o que muita gente faz hoje, né? Compra esses imóveis na planta. Imóvel na planta é a melhor coisa que tem, né? Porque contrato de compra de imóvel na planta geralmente é um contrato de adesão que a construtora faz para você, né? E aí ela te garante que ela vai entregar,
e ela te dá um prazo que ela vai entregar. Não, raras vezes ela não cumpre aquele prazo que ela te deu que vai entregar. E aí isso gera tremendas consequências. Para a construtora, se ela for uma construtora grande, são consequências financeiras. Tem multa, ela vai ter que pagar um aluguel, que você, por exemplo, já tive situação de cliente que comprou imóvel na planta e vendeu dele. E aí ele falou assim, só que eu tenho que entregar o meu imóvel. Mas o meu apartamento não está pronto, Márcia, o que eu faço? Você vai entregar o seu imóvel, vai pagar aluguel até o seu apartamento ficar pronto. E aí nós vamos processar a construtora e ela vai ter que arcar com todas as suas perdas e danos por decorrência desse trabalho. Mas nós temos situações em que a construtora fale e não entrega o imóvel. E aí, nessa situação, o que a pessoa vai fazer? Vai tentar, né, no meio jurídico, conseguir achar bens dessa construtora, dos sócios, para tentar reaver o valor. Recentemente nós atuamos num processo, mas nós não estávamos pelo comprador, né? Nós estávamos pela parte contrária, não era a construtora, mas quem comprou, a construtora faliu, e aí ele queria reaver o valor. E ele tinha pago uma entrada por meio de depósito na conta do meu cliente. Que foi o quê? Foi um negócio também, um outro contrato entre o meu cliente e a construtora. Só que, naquela compra, eles indicaram direto a conta do meu cliente e falou assim, não, já deposita lá. Por quê? Quem ia receber, que era a construtora, sabia que devia para o meu cliente, falou, já paga direto para ele e fica tudo certo. Nós tivemos que mostrar isso para o juiz e falar assim, olha, ele não faz parte da construtora, ele não é sócio, ele não tem que ressarcir ninguém. Ele recebeu sim, mas ele recebeu por conta de um outro contrato, que era um contrato de compra e venda de automóvel. E aí o que aconteceu foi que o vendedor indicou a conta dele para pagamento, que pode ser feito. Uhum. E aí tivemos sentença, foi favorável, meu cliente foi excluído do processo e tal. Mas a gente entende a parte contrária, porque ela procura, né, achar algum jeito de receber o dinheiro de volta. E às vezes não consegue. Então tem que ser muito cuidadoso. Tá vendo? Até antes da compra, então você indica dar uma pesquisada com mais cautela. Na verdade, assim, compra de apartamento na planta, não só pesquisar, verificar se a construtora tem lastro, porque uma construtora grande, muito tempo no mercado, muito difícil que ela vai quebrar de um dia para o outro. Agora, essas construtoras pequenas, a probabilidade é muito maior. Né? O próprio contrato da construtora, ele por ser um contrato de adesão, tem 300 milhões de cláusulas que as pessoas não vão entender. Por exemplo, Márcia, mas eu paguei a parte que foi combinada, que era para ser em 10 vezes. E aí agora que eu recebi a chave, eu fui financiar e eu financiei o valor do apartamento. Aí eu falei, é verdade, porque lá naquele contrato que você assinou de adesão, tem uma cláusula que fala que no momento da entrega, o valor do imóvel, ele vai ser atualizado. Isso aconteceu com o apartamento que eu comprei recentemente para minha mãe. E ela não entende isso. Para ela, que é mais velha, né? Mas ela não entende. Não só ela. Não entende isso. Ela fica indignada. Assim, ela fala, como assim? Não era tanto lá, agora é o mesmo tanto aqui. Então, isso confunde bastante. É muito importante pesquisar isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thaís. Você já assinou algum contrato que depois você falou, me ferrei? Com certeza. Algum deles você fala, meu Deus, o que eu fiz aqui? Por que eu não li, né? Mas por sorte na família isso foi antes, né? Por sorte meu marido é advogado, então pronto. Agora tudo passa por ele. Que interessante, porque eu já fiz isso várias vezes, eu fiz recentemente, até fui pedir ajuda para a doutora Márcia, ela falou, não tem o que fazer, o seu contrato, o contrato que você assinou é isso e você vai ter que ficar durante um tempo. A importância de ter uma pessoa ao seu lado antes de assinar. E eu assinei assim, e quero falar isso para vocês, assinei na confiança, assinei na empolgação, assinei porque a pessoa se fez confiar e eu agora tenho que conviver uma prestação de serviço que hoje não é o que eu esperava. Assim. Por quê? Porque eu fui, vamos dizer, até imprudente.
né? Eu confiei demais e fui imprudente. Então, assim, tenho sempre, antes de assinar um contrato, procurar um advogado? Você acha necessário? Depende do contrato, né? Eu, fazendo merchan, eu ia falar assim, não, claro, tem que sempre procurar um advogado. Mas a gente sabe que a nossa vida, o tempo todo tem contrato. Então, você vai comprar o pão, é um contrato. É um contrato tácito de compra e venda na padaria. Sim. Você não vai procurar um advogado. Então, existem umas situações, assim, que são cotidianas, que não são necessárias. Mas qualquer contrato, prestação de serviço, um contrato que tem alguma obrigação que você tenha que fazer, contrato de compra e venda de imóvel, automóvel, financiamento, parceria, são coisas assim mais graves e que vão ter repercussões maiores. Então, assim, o mais adequado é que você sempre procure um advogado, porque você está vendendo um imóvel, né? Márcia, mas eu entreguei tudo, eu entreguei as certidões e não sei o que, não sei o que lá. E aí vai fazer o contrato, em regra, um contrato de compra e venda simples. Mas aí tem uma obrigação lá no contrato de compra e venda que se você não cumprir em tanto tempo, vai te acarretar uma multa. Sim. E aí você não consegue, por exemplo, eu já peguei contrato de compra e venda de imóvel que a pessoa tinha 30 dias para passar tudo para o nome dela. E às vezes você depende de terceiro. E aí, eu não consigo, Márcia. Em 30 dias não dá, porque eu já dei entrada e estou esperando e tal. Eu estou há mais de 1 ano tentando transferir o IPTU do imóvel que a minha tia comprou. Ela já é proprietária, na prefeitura, para o nome dela. Mais de 1 ano. Já entrou com procedimento administrativo e está aguardando. Aí a gente vai lá e fala assim, então, e o procedimento administrativo? Já temos protocolo, temos tudo. Está aguardando. Se eu me comprometo num contrato que me dá um prazo, por exemplo, de 30 dias que ela tivesse para passar o IPTU pro nome dela, ela pagaria uma multa. Verdade. E aí ela vai ficar indignadíssima, porque a culpa não é dela, mas ela se comprometeu no contrato. E aí você vai levar isso para o judiciário para discutir a culpa do terceiro, que não é dela, que é da prefeitura, que ela fez o que ela deveria fazer e agora ela tem que aguardar. Ou seja, né? A gente dá tá mais sempre... trabalho. Vamos falar o português, claro. Cada macaco no seu galho. Então, assim, precisamos fazer um contrato? Chame um advogado, gente, não é brincadeira. Você precisa... Ela fala cada macaco no seu galho. Viu? Eu sou das antigas. Entreguei minha idade aqui, Flávio, Márcia. Então. Não só a sua, porque a gente conhece a expressão, então entregou a nossa. Você viu como falar... Cada macaco no seu galho. Com classe. Super com classe. Adorei. Precisa de uma mentora, de uma coach numa área específica? Não adianta ficar 2 anos batendo a cabeça, gente. Tem que contratar. Porque vai encurtar o seu caminho, vai te tirar uma série de riscos, um monte de coisas. Então, tem coisas que não dá. Tem coisas que às vezes as pessoas chegam assim para mim, às vezes ficam, nossa, mas é caro. Eu falo, não, é investimento. Porque aconteceu comigo a mesma coisa que você. Quando primeira transição de carreira que eu fiz foi para ser empreendedora. Eu saí do mundo corporativo e fui ser empreendedora. Eu imaginei que saía do mundo corporativo, já tinha trabalhado ali muito tempo, feito muita gestão de pessoas, ia estar prontíssima para ser empresária. Sim, eu não tenho o que eu não possa fazer. Imagina. Né? Pouca autoconfiança. Sou formada em administração. Sou formada em administração, já fiz gestão de pessoas dentro do banco, dentro da seguradora, sei muito sobre empreender. E aí... já fui logo montando um salão com 30 funcionários. E aquilo, gente, a minha vida mudou radicalmente. Porque esse processo eu fiz realmente no intuitivo. Eu não fiz com uma preparação. Não fiz com uma mentoria, não fiz com um coach, nada disso. E quando eu estava no meio do turbulhão desse salão, primeiro que eu comecei com uma sociedade, a sociedade deu errado, foram vários problemas dentro dessa sociedade, prefiro nem comentar, mas aí encerrou a sociedade, depois eu fiquei sozinha naquilo, e aí eu não estava feliz, nada feliz, e trabalhava 3 vezes mais do que eu trabalhava. E aí eu falei, gente, eu preciso mudar isso, mas eu preciso mudar isso de uma forma mais assertiva, mais cautelosa. E aí foi quando eu fui fazer o processo de coach, e ali, durante o processo,
eu entendi que aquele não era mais um negócio que eu queria permanecer, que eu queria ficar. E eu fui trabalhando ali a transição, a venda daquele negócio. Tá. E as pessoas, muita gente chegava para mim e falava assim, você é doida, né? Eu falava assim, por quê? Não, porque você já está trabalhando como se você já tivesse vendido, porque eu já tinha tudo certo. Eu já fui no contador, chamei o advogado, eu comecei a preparar tudo nos mínimos detalhes. Eu tinha pastas, inúmeras pastas. Certo. E todo mês eu falava para o contador, e esse mês, quanto fica para fazer as rescisões? Porque eu vou fazer todas as rescisões e aí eu vou passar o salão. Não quero que ninguém fique com o meu CNPJ. Tinha sido bem orientada por um advogado. Por quê? Porque eu fui orientada por um advogado, porque o primeiro comprador que apareceu queria só que eu transferisse. Porque ali ele teria alguns benefícios, alguns anos, o meu histórico bancário, etc. E aí eu tive que recusar. Mas essa transação eu fiz muito bem feita por 2 razões. Primeira, porque eu tive advogados, e a segunda, porque eu tinha um coach que estava me orientando a ser mais assertiva, a ser mais cuidadosa com as coisas e a entender o que eu queria fazer e o que eu queria ser. E eu achei aquilo tão bacana para mim que eu falei, é isso que eu quero fazer pelas outras pessoas. Encerrando ali foi quando eu me descobri que eu me descobri, eu quero ser coach, eu quero ajudar as pessoas também a entender os dons e o que elas querem fazer, né? Muito importante. E aí você fala para mim, eu entendi isso porque eu fui fazer um negócio e aí a minha coach falou que eu tinha esse talento, que eu poderia fazer isso. Exato. E aí você hoje se vê como uma especialista da área, você até ampliou, né, o leque de não ser só uma... o pessoal hoje fala personal stylist. Que cuida só da parte das roupas, do look, né? Então você faz isso, mas... a parte do comportamento e da comunicação. Isso dentro da mentoria que eu desenvolvo com as mulheres, que se chama Mulheres de Referência. Olha. Então, é um treinamento que eu faço individualizado com elas por 12 semanas, depois com bônus de mais um mês aí, em que eu trabalho esses 3 eixos da imagem. E isso tudo para colocar a presença dela à tona. Porque o que diferencia uma mulher de presença, né? É aquela que, sabe, a pessoa que abriu a porta e falou assim, uau, tem alguma coisa nessa mulher. Ela pode estar vestida de calça jeans e uma camiseta branca. Não é isso. Tem mais ali. E aí, assim, eu trabalho a parte da sofisticação dessa mulher, o carisma e também a elegância natural. Então, isso torna essa mulher uma mulher mais de presença, porque a apresentação pessoal dela está baseada na sofisticação, no carisma e na elegância natural. Então, é muito, muito legal mesmo, né? Então, eu quero falar para você que você deveria vir para o Clube Movimento, viu? Vamos? Olha aqui, ó, um monte de sócio aqui. Pode dizer se vocês não querem uma consultora dessa aí no Clube Movimento. Eu já estou pensando aqui. Né? Não é? Porque a Márcia, você sabia que ela está no Clube Movimento? Que legal! É uma das nossas advogadas lá. E assim, consultora de imagem, nós até temos, eu acho que uma... mas nós não temos, assim, com esse know-how, essa mentoria. Então, você é super bem-vinda para o clube também. Muito Quero obrigada. até aproveitar e pedir para mostrar aqui um pouco daquele vídeo que fala do Clube Movimento. Pode ser, pessoal? Olá, eu sou Flávia Salim, sou idealizadora do Movimento Inspira Mulheres, que está numa jornada de 4 anos empoderando mulheres. E para empoderar ainda mais mulheres, agora o Movimento Inspira Mulheres tem o Clube Movimento. O nosso clube tem um grande diferencial. No Clube Movimento, você, empreendedora, vai ter a possibilidade de se conectar com outras empreendedoras, além das mulheres que estarão aqui, que não são empreendedoras, para que você possa divulgar o seu produto. E você, mulher que não é empreendedora, vai poder se conectar com outras mulheres, ter acesso a autoconhecimento de qualidade e também grandes vantagens no nosso clube de descontos. Isso mesmo, um clube de desconto e um clube de relacionamento. No Clube Movimento, você tem a oportunidade de ter um encontro presencial mensal para poder se conectar e fazer mais amizades, fazer network, ter autoconhecimento também nesse dia e além de uma descontração entre mulheres, porque isso também é importante, né? Além
do clube e desses encontros presenciais, temos também os encontros online, que são encontros de rodada de negócio e encontros de autoconhecimento também. Ou seja, 3 vezes por mês você vai ter oportunidades para gerar mais negócios e também mais conexões. O nosso clube tem como diferencial uma plataforma onde a empreendedora vai poder também divulgar o trabalho dela para todas as sócias e a nível Brasil. E a sócia que não for empreendedora vai ter acesso também à nossa rede de descontos em todo o Brasil e aos descontos e aos produtos das sócias empreendedoras. E para você que quer fazer parte, integrar esse time de relacionamento, network, oportunidades de negócios, um clube de descontos, você pode acessar esse link que eu estou deixando aqui ou vai lá no nosso Instagram, @Movimento Inspira Mulheres. Na bio tem um link e nas postagens que tem informação sobre o nosso clube também tem um link para você acessar o site e vir fazer parte desse clube de negócios, clube de vantagens e clube de relacionamentos. Esse é o clube que vai mudar a sua história. Viu só, Thaís, como você tem que vir fazer parte desse clube, porque eu tenho certeza que muitas das sócias aqui vão adorar fazer essa mentoria com você e você ali vai ter também muitas parceiras, viu, de negócio. Aproveitando tudo isso, me conta o que é necessário para uma mulher além da aparência. Uma imagem coerente, consistente, que transmita clareza. Coerente, o que quer dizer isso, né? Quando você está coerente com o ambiente, né? Não adianta eu chegar aqui junto com você nessa entrevista na rádio de plumas paetês, né? Como se eu estivesse para uma disco, para uma night, alguma coisa assim, né? Então, precisa ter coerência com o ambiente que você está. Consistência. Sabe aquela pessoa que cada dia está de um jeito? Hoje ela está meio rock and roll, amanhã ela está criativa, outro dia ela está super esportiva, outro dia ela está largada. Quem olha aquilo numa empresa fala, aquela pessoa ontem estava meio rock and roll, hoje está muito elegante, o que acontece? Não tem uma consistência da forma de se vestir e até mesmo de se comportar, porque a forma como a gente se investe influencia o nosso comportamento. E também clareza. Sabe aquele profissional que você bate o olho nele e fala assim, eu quero ser atendida por aquela pessoa, eu quero a doutora Márcia, não tem nenhuma outra que eu queira. Então, tem clareza ali. E para que tudo isso esteja claro dentro da sua imagem, né, é o pacote que eu falo, é a sua apresentação pessoal. É o que você fala, como você fala, suas expressões faciais, o que diz seu Instagram, o seu LinkedIn, o que falam de você quando você não está na sala. Todo esse conjunto que você carrega é realmente aquilo que é percebido pelas pessoas. Então, a sua apresentação pessoal, ela é lapidada. Desde a sua postura, a forma como você senta, como você levanta, tudo isso é lapidado ao longo desse tempo para que você possa se tornar essa mulher sofisticada, carismática e naturalmente elegante, sendo uma mulher de presença. Gente, a Thaís está aqui, eu já fico com vontade de sentar mais retinha. Também. Ela senta super arrumar. retinha, você percebeu? Eu percebi. Aí eu já fico assim, não, isso é bom, Thaís, isso é tenho uma problema na inspiração. coluna. Aí a gente já vira e fala assim, não, eu também tenho que sentar mais retinha. Então, isso, já é ser uma inspiração. Muito obrigada por estar aqui nos inspirando também, né, doutora Márcia? Vocês sabem que a doutora Márcia está fazendo todo o pacote de contratos, adesão, tudo do Clube Movimento. E eu queria que você explicasse rapidamente, porque aqui você sabe que a gente tem um problema, o tempo voa, gente, sabe? O tempo voa. E eu queria só que você explicasse rapidamente para quem está fazendo, para quem está construindo um negócio agora, qual a importância de ter esses contratos tão claros? Porque eu comecei um negócio e agora estou colocando os contratos nele. O papel inverteu, mas é possível ainda corrigir quais os danos disso e o que poderia ser feito antes para quem está nos ouvindo. Tá. Então, assim, o ideal, né, o mundo ideal é que você tenha já na mente o que você vai
vai querer fazer e que você já tenha esses contratos, ainda que seja só um contrato muito simples, desenhado, para que a pessoa que entra saiba o que ela está, onde ela está entrando, o que ela está adquirindo, se for, por exemplo, uma empresa como a da Thaís, que vendia, né, produtos e tal. Então, ela vai entender o que é onde ela está entrando, o que ela vai ter, qual é a obrigação dela, qual é o direito dela. O melhor dos mundos é que isso seja feito do início, né? Mas no Brasil isso é muito comum? Não. Eu queria só saber se eu sou uma típica brasileira, gente. Sim. Né? No Brasil isso não é muito comum, Você né? sabe essa que preocupação anterior, ela vai seguindo, né? Eu até falei essa semana para uma das pessoas que trabalham lá na equipe, eu falei assim, ó, aqui é o seguinte, o avião tá voando e a gente está consertando a asa. assim. Mas quero dizer que a verdade é que tomou uma proporção e cresceu, e tem crescido tão rápido que essas coisas tiveram que vir acontecendo em conjunto com o crescimento. Sim. É muito, por um lado é muito gratificante, por outro dá muito trabalho, mas é isso que está acontecendo. Então, assim, hoje a gente está no clube com mais de 400 mil reais de negócios gerados, só entre sócias e só entre mulheres. Então, acho que isso é um poder muito grande para nós mulheres. Então, para você que é uma empreendedora, que pensa em ter ali um grupo de network, porque uma das coisas que eu sofria muito enquanto empresária, mesmo tendo um salão, mesmo tendo clientes, mesmo tendo ali muitos colaboradores, era ser sozinha. Exato. Não ter com quem trocar experiência, não ter com quem desabafar. Ou até mesmo com quem ia almoçar, uma coisa diferente. Porque se você está numa empresa fora, você às vezes vai almoçar, ou com o seu sócio, seja com quem for. Mas às vezes com o seu colaborador, ou se você é uma empresária solo, você se sente cada vez mais sozinho. Então, eu falei, nossa, é tão importante isso, eu senti tanta falta e quis muito que isso acontecesse, tenha acontecido de forma, assim, muito... como eu posso dizer, rápida, né? Está acontecendo muito rápido o crescimento do clube. Então, é para todas nós. Que maravilhoso! Isso é maravilhoso. Excelente. Né? E é o que você falou, nós precisamos trocar. Precisa ter essa troca de informações rica, profissional, para a mulher não se sentir desamparada e acabar falando, ai, gente, eu vou, sei lá, vou largar disso, vai desistir no caminho. E é muito isso mesmo, né? Porque quando você está empreendendo enquanto mulher, se você não tem ali um respaldo, às vezes até ouvir da outra, não, já passei por esse caminho, continua, persiste, senão a gente quer desistir. Com certeza. É muito importante ter essa rede de apoio e essa rede de network. E aqui... eu falo sempre para todo mundo, sabe? Que é muito bacana que vocês também mandem as perguntas de vocês. Vocês estão caladinhas aí, né? Então, como esse aqui é um programa de uma coach, eu adoro fazer perguntinhas. E eu preparei essas perguntinhas aqui, ó. Que são perguntinhas de autoconhecimento, tá? Então, assim, vou começar com você, doutora Márcia. Ela quer começar comigo. Você tira uma perguntinha e já responde. Geralmente... Pode falar qual que é a sua pergunta. Posso falar? Eles não sabem, né? É verdade. Desculpa, gente. Quando tem dificuldade de lidar com uma pessoa, como você reage? Então, né, eu tenho um problema, por isso que eu preciso da Thaís, né? Porque eu sou uma pessoa que geralmente deixa transparecer bastante sentimentos, né? E aí, se eu tenho um problema, ela percebe que eu tenho um problema. Mas, óbvio, né? A minha reação é sempre educada. Eu penso muito na minha mãe, que me ensinou que eu não preciso gostar de ninguém, não preciso me dar bem com todo mundo, mas que eu preciso respeitar, acima de tudo, e ser educada. Perfeito. Então, ótimo. Melhor conselho que a sua mãe poderia ter te dado. Mas você sabe que as pessoas falam, às vezes, pra mim, você não disfarça no seu olhar, na sua cara. Às vezes vem direto, né? E aí? E aí você lapida a sua fala. Vai lapidando, gente. Porque existem formas e formas de falar a mesma coisa, né? Então, às vezes, falar na emoção, no calor da emoção,
Se for possível, espera um pouquinho, sai, depois você volta e fala, bom, agora podemos conversar. Boa dica, viu, pessoal? Eu faço isso com a minha filha de 4 anos. A mamãe vai ali fora respirar um pouquinho e ela já volta, tá bom? A mesma tática. É, Exato. porque... Com essas pessoas não tão legais assim, a gente só não fala. A gente vai, respira e depois volta, né? Isso. Agora é a sua perguntinha, vamos Thaís. ver. Como você quer que o outro o veja? No caso, a veja. A vez. Olha, tem tudo a ver com o nosso papo aqui. É verdade. É muito importante saber o que você quer transmitir. E isso é completamente fácil de falar assim, poxa, eu quero transmitir ser uma mulher competente na minha área de trabalho, eu quero transmitir ser uma mulher amorosa, eu quero transmitir ser uma boa mãe. Existem várias características e tudo isso é fácil quando você tem a estratégia de imagem bem lapidada, bem clara na sua mente com você. Então, assim, como eu quero que o outro me veja, no meu caso, Thaís aqui, eu quero que ele me veja como uma pessoa que está aqui para ajudar as mulheres, que eu possa, sabe, fazer com que ela possa brilhar também, assim como a que a minha mentora lá atrás também fez, eu também. Quero deixar a apresentação pessoal dessa mulher memorável e naturalmente elegante. Eu quero que ela me veja como essa pessoa que dá a mão para ela e a leva para esse lugar. Isso mesmo, gente. E é muito importante que a gente faça isso e tenha também o olhar para dentro. Isso. Você se conhecer, você virar e falar assim, quais os passos que eu posso ter diante disso, né? Fazer uma consultoria de imagem, olhar para o seu comportamento, mas também olhar para a sua autoestima. E para você que é empreendedora, eu quero deixar aqui um recadinho. Amanhã, para quem é aqui de Osasco, vocês que estão ao vivo, tem, pode colocar na tela aí, gente. Tem um evento, dia 15/8, eu vou estar palestrando junto com Moisés Borges e com o Ronaldo Damasceno. Vou fazer uma imersão, uma mini imersão ali no Pira Vivo para quem é empreendedor. Tanto o Moisés quanto o Ronaldo e eu vamos dar ali muitas orientações para você que é empreendedor. O ingresso é gratuito, então não perca essa oportunidade de vir para essa nossa palestra, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito, especialmente com os meus 2 colegas, com o Moisés e com o Ronaldo. Vocês vão aprender bastante. Eu vou falar um pouquinho também. Que legal. Legal, né? Muito. Mas falando de evento desse mês, eu já vou falar do seguinte, hein, gente? Vou falar que dia 29/8, de novo, para você, mulher empreendedora, você que quer fazer novas conexões, nós temos esse encontro aí, que é o encontro do Clube Movimento. Vai ser dia 29, agora, às 16 horas, ali no Bonita, na Clodomiro, Amazonas. São 80 mulheres reunidas para fazer network. E dessa vez eu vou ter a Ana Tomazelli, que também está aqui na rádio toda sexta-feira, uma psicanalista, especialista em comportamento humano e gestão de pessoas, vai fazer a palestra para nós. Então, vocês estão todos convidados. Maiores informações, entra lá no Instagram do Movimento Inspira Mulheres e pergunta como fazer. Lá, a doutora Dani Grimaldi está falando, eu não perco por nada, e está falando, bora, Movimento Inspira Mulheres, mulheres empreendedoras. Viram como é demais? Está aqui, segunda-feira você já tem um monte de informação bacana. Quero pedir para vocês deixar aqui o contato de vocês, o Instagram de vocês, e vou falar. Antes até disso, quero mostrar para vocês uma coisa. Sabe o que mulher gosta, né? Olha isso, Nós amamos. Olha que graça. Isso Que aqui linda. é da Quinta Valentina. Ponto Alessandra. É uma das nossas sócias do movimento. Que linda. E ela também é Né? patrocinadora aqui do podcast. Eu tenho Olha que que comprar um linda. presente para dar. Olha, você acha Ai. que essa bolsa é um presente legal para uma Super, pessoa? super, Ou super. essa daí, que eu não conheço muito bem a pessoa, assim, não tenho tanta intimidade, mas é uma pessoa que eu acho que merece um bom presente. Sim, as duas são lindíssimas. Essa daqui mais casual, essa mais feminina ainda.
para essa Eu mulher. amei também, viu, Lindas, gente? Olha, lindas. E aí, para quem quiser, ó, quintavalentina.alessandra, chama ela, porque tem 15% de desconto para você, que é ouvinte aqui do nosso podcast. Aí amamos, viu? né, Com Márcia? certeza, tem desconto. Exatamente. Então, Linda. podem deixar a rede social de vocês, que depois eu quero também agradecer aos meus patrocinadores aqui. Que legal. A minha rede social no Instagram é Thaís, com TH, Salomão, com 2 M's. Thaís Salomão. E eu queria deixar uma coisa que eu falo assim, olha, prestar atenção na nossa aparência não nos torna superficiais. Não existe, sabe, a pessoa às vezes fala assim, não existe, a aparência não substitui a competência, mas não há competência que não se beneficie com uma boa aparência. Isso faz um grande diferencial. Com certeza. Uau, adorei, não né? Muito. E você, Muito qual é o seu mesmo. último recado, a rede social? A nossa rede social é Fonseca e Ramos Advogados, né? E eu acho que deve ter mais alguma coisa. Não, Fonseca e Ramos Advogados. pelo que eu- FR, né? Advogados, tá no FR Instagram. Advogados 2021 também. Nós temos 2, né? A Natália agora ajuda a gente com a oficial, mas nós temos 2. E o que eu queria deixar de recado é que nossas relações, elas são totalmente baseadas em direitos e limites, né? Então, o direito, ele se funda no respeito, principalmente, ao limite. E vamos ter o judiciário para poder dirimir os problemas quando esse limite é ultrapassado. Então, né, já pegamos aí com a Thaís que nós temos que ter civilidade. Então, tendo civilidade, você provavelmente vai diminuir muitos problemas. E você vai ser uma pessoa elegante, chique. Sim. Muito bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como a gente troca um papo rápido aqui e sempre a gente sai e a gente entrega muito conteúdo para vocês, conteúdo que muda muita história aí. Bom, quero agradecer a todos que estiveram aqui até agora, porque aqui passa rápido, e quero agradecer aos nossos patrocinadores. Olha aí. Pique Movie, gente, se precisarem de filme, fotos, eles são incríveis. A Moleiro Oftalmologia aqui de Osasco, são super tradicionais. FR Fonseca e Ramos Advogados, da doutora Márcia, querida. Be-Up Turismo, já viajei por eles, é incrível. que legal. A Quinta Valentina, que a gente acabou de falar desses sapatos incríveis. Festa Escova Moca, também. English particular, gente, vou falar, meus 2 filhos falam inglês fluentes por causa deles. Olha. E o Movimento Inspira Mulheres, como sempre. E eu quero deixar aqui um grande beijo, um abraço e uma ótima semana para todos vocês. Obrigada, Thaís. Obrigada. Foi um prazer. Foi excelente. Foi maravilhoso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Podcast Movimento Inspira Mulheres, com Flávia Salim. Nova Difusora. Ligada. Tá de parabéns.